Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje, meu convidado, Sérgio Souza, bolão, faixa preta, 6º grau de jiu-jitsu do mestre Carlson Gracie, fez parte do esquadrão de ouro do mestre Carlson Gracie, muita experiência para passar como competidor, como atleta. Então, Bolão, é um prazer enorme ter você aqui, cara. Eu que agradeço aí pelo convite, né? E fiz parte mesmo do esquadrão, que seria chamado na época, era chamado de Dream Team. A galera toda, né, era muito difícil, era um grupo imbatível na época, porque o Carlson fazia um processo seletivo, né? Você não tinha pessoas comuns que entravam para treinar no cartinha, lógico, mas ele tinha duas áreas, uma área de dar aula e uma área de competição. E aí era o processo seletivo, cara. Se passasse para outra porta, bem-vindo, casca grossice. Tá, e aí, mas fala como é que foi teu começo nas artes marciais, se você chegou a treinar algo antes do jiu-jitsu, mas como é que foi o começo? Não, então, eu fiz muitos esportes assim, né, cara? Fiz waterpolo, eu sempre fui um dom para o esporte. Fiz waterpolo, passei do waterpolo e fiz até um pouco de futebol, mas não dá, era pereba, não dava. E aí, cara, eu procurei academias quando eu sou de Manaus, né? Uhum. Eu sou de Manaus. E aí eu procurei as academias no Rio. Coincidência ou não, jogando bola lá na Figueira de Magalhães, um belo dia eu conheci o filho do Carlson. Essa história é muito maneira. E o filho do Carlson me convidou. O Juninho tinha 15 anos na época. Pô, vou te levar para conhecer meu pai. Eu falei, quem é meu pai? O Carlson Gracie. Caramba, que maneiro. Vamos lá. Aí cheguei lá, o mestre quer fazer uma aula aí? Eu falei, claro, mestre. Pegou, me deu um kimono que era dos visitantes. Treinei, fiz uma aula e aí me botou, naquela época era assim, né? Vamos ver, para experimentar o que é o jiu-jitsu. Isso é que é real. E aí eu tinha 75 quilos e ele me botou um cara de 63 quilos, que era o 65, que era o Clóvis da Silva, faixa preta, que fez 2 lutas excepcionais com o Royler Gracie. Isso. Né? E ele me botou para lutar com esse cara, com ele. O Clóvis era um exímio pegador de braço. Em 5 minutos, o cara me pegou umas 6 vezes, 5, 6 vezes. Eu falei, que isso, cara? Como é que pode isso? Ai, né? Por o braço só dá tempo de gritar. Quando o cara pega bem justo, eu falei, caramba, cara, que maneiro, hein? E aí foi isso, eu vi aquele cara mais magro que eu, né? Por peso, eu fazendo força pra caramba, eu achava muito mais forte que ele me levou assim mole. E aí eu entrei na academia. Daí em diante, eu morava do lado da academia. Pô, eu morava na Santa Clara, Figueiredo era do lado. Atravessar a rua, eu estava lá. E aí eu comecei a frequentar à noite, comecei a gostar, fazer amizade com os caras, porque o jiu-jitsu, na realidade, é uma grande comunidade, você sabe disso. Desde a azul, desde a branca, a preta, você cria amigos o resto da vida, né? E aí, cara, foi indo, criei esse laço aí que é interminável até hoje. E como é que foi o interesse por competição? Ainda mais lá, né, no Carlson. Então, como eu estava te falando, o Carlson tinha 2 salas, uma ligada à outra. A sala de competição, né, enorme, e a outra sala de aula. Né? Então, um belo dia ele vai lá, cara. Ele vai lá e tá a galera reunida com o grupo dele. E aí todo mundo ficava assim em volta, era impressionante. Ele fazia, como você vê como o Carlson era, né? Ele era muito inteligente naquela época. Ele ia lá na sala e pegava, vamos aí, chega aí. Escolhi aí. Vem você aí. Você. Pode vir. Aí chamava os Jesus novos. Já pensando em transformar os caras em competidor. O que ele fazia? Botava eu vou lutar, né? Um cara faixa roxa. Ou esse grupo daqui para lá torce para o bolão. Esse grupo daqui para lá torce para o faixa roxa. Por quê? Já começar a Com pressão isso, já, né? olha a inteligência do cara. Como é que era para trabalhar o lado psicológico do cara? Tem muito cara, meu irmão, que não, foi o que eu te falei. Tem muita gente que não tem a cabeça
preparada para o enfrentamento, para ali, né? E aquela galera lutando, gritando contra você e tal, muito maneiro. E aquilo ali me deixou. E eu não, e eu cresço. Tem muito cara, quando você grita, né? O cara, ai, tu se encolhe. Eu não. Quanto mais você grita comigo, mais eu cresço. Mais eu cresci. Aí eu fui indo, cara, me descobri. Me descobri, entrei nas competições. Na primeira eram competições da Liga Niteroense. Aí foi indo, o Ricieri fazia grandes eventos, né? Pô, os eventos eram muito maneiros, Forte da Urca. Lutei no Maracanãzinho. Eu tive a honra de lutar no Maracanãzinho. Você lutou aquele Maracanãzinho? Não. Eu já treinava Não jiu-jitsu, mas lutou, não né? lutei, não. Eu lutei o Maracanãzinho, muito maneiro, e marcou muito para mim, né? Que eu ganhei peso absoluto e a faixa marrom, e a minha luta final absoluto de marrom foi o Fábio Legal, Gurgel. Foi legal. muito legal. Não, bem bacana. Então, esses caras assim que são ícones, né, com grandes professores hoje em dia, foram meus adversários na época, né? Uhum. E Muito maneiro. a gente tava conversando antes de começar a gravar e você estava falando do seu primeiro campeonato, né? E aí compartilha Isso. como é que foi a tua primeira experiência aí com a galera. A minha primeira experiência que eu estava falando é o seguinte: eu não fui preparado para lutar, eu não tinha noção. Então, eu cheguei 8 horas da manhã para lutar a competição, 5 horas da tarde foi minha final. E nisso tudo eu comi uma maçã. Porra, no meio da luta eu fui vice-campeão, porque eu apaguei. Estava ganhando de 4-0, na época a passagem de guarda era 2 pontos. Eu passei a guarda do cara 2 vezes. Ele é meu conhecido ainda, o meu amigo. E aí voltei para a guarda e tal, saiu do ringue, voltamos para dentro, ele puxou para a guarda e me deu um meio triângulo. Conhece o meio triângulo? Tá na postura ali, né? Uhum. Meio triângulo. Eu, pô, vi teto preto, teto preto. Pum, apaguei. Acabou a bateria. E descobri que foi alimentação. A partir desse dia, eu fui religiosamente, fiz uma alimentação, procurei um staff, né? Naquela época, década de 80. Eu tinha patrocínio de academia, eu tinha patrocínio de restaurante, que era o Couve-Flor, eu tinha patrocínio de roupa, que era meus primeiros patrocínios foi Light Bolt, Quicksilver, o surf muito atrelado com jiu-jitsu, e eu tinha o apoio psicológico, que foi o que eu te falei. Eu fazia a meditação transcendental do professor Kleber, muito, na época era muito, todos os lutadores fizeram, o Alan Góes, o Vitor Belfort, o próprio Rickson, esses caras todos fizeram essa. E que faixa você era quando você fez essa meditação? Eu era roxa já, Tá. roxa, Então, entendeu? como é que foi antes, as suas performances Então, antes disso e depois de praticar a meditação? pois é, antes eu ficava muito nervoso. Eu ficava muito nervoso. Eu queria passar a primeira luta. E outra coisa, o cara antes, quando ele vai lutar, ele tem que entender que ele está aquecido. O batimento dele tem que estar acima de 130, sacou? Eu tive que virar um acadêmico, professor de educação física, para entender que você tem que estar aquecido. Eu me aquecia, como não tinha essa, como é que eu posso falar? Essa organização de horário. Ó, Bolão, Exato. tu vai lutar 10 horas da manhã, porra. Chegava às 8, meu irmão, já às 5 para a final. Eu não sabia que era lutar. Eu não sabia que era que eu ia aquecer para lutar, fazer a luta, entendeu? Então, às vezes, eu entrava frio. A luta mais difícil para mim sempre foi, eu acho que para você também, todos, é a primeira luta. É. Importa o adversário. Sempre tem aquele calafrio, aquele nervosismo de como vai ser, o fator surpresa. Porque a primeira luta, ela te dá simplesmente aquela, opa, passei, hein? Agora eu vou, Uhum. né? E eu fazia normalmente, meu parceiro de treino, eu lutava sempre peso absoluto, mesmo sendo médio, eu lutava absoluto. Gostava muito de lutar com um cara grande. E eu lutava, meu parceiro de treino era simplesmente a Mauri Bittetti. Então, eu estava com um bom parceiro ali, né? Show de bola. E com relação, até pelo fato da qualidade de treino que você tinha, como é que isso afetava na sua confiança, né? Que eu sempre digo, demora às vezes para o atleta começar a ter confiança, fala, opa, peraí, tô melhorando, tô legal, tal. Quanto tempo você sentiu para a tua confiança começar a ficar boa, assim, legal, de você chegar e falar, porra, tô bem
ia para qualquer campeonato, falou assim, tô aqui para ganhar, como é que foi? Eu vou te ser sincero, naquela época, quem fazia parte do Carson, o processo seletivo já era uma competição. Eu tinha 6 caras bons na minha categoria. 6. Braulio, Vitor, Alexandre Macedo, Miguel, uns caras muito bons, top. Sempre a gente estava levando, mesmo se um faltasse, o outro levava. Então você tinha que estar muito bem. E às vezes eu não ganhava, eu nem ia de cabeça de chave, hein? Eu ia de segundo. Tá? Agora, uma coisa que eu tenho que te ressaltar e salientar, o Carlos era um estrategista. Ele só passava o cara de faixa quando o outro de baixo estava preparado para substituir. Uhum. Então, por isso que a gente demorava. Os caras falavam assim, pô, os alunos do Carlos são gato. Né? Gato é uma gíria, você sabe. E é o cara que, pô, não era para estar naquela faixa. No futebol também tem isso. Alguns esportes usam essa terminologia. Mas o Carson, eu ia para a roxa se o Alexandre tivesse... o Alexandre, por exemplo, um cara que estava na minha frente, era o Murilo. O Murilo só ia para marrom se alguém tivesse preparado para substituir o Murilo. Senão, não ia. Entendeu? Interessante isso. Ele era nisso aí, era em o concurso. E como é que foi tua transição da marrom para preta? Assim, você sentiu alguma diferença mentalmente falando? Cara, Nas eu vou te falar uma competições? coisa. Eu tive uma luta, então, eu tive 2 lutas pretas. Logo as minhas 2 primeiras lutas de estreia, eu achei, não estou desprezando, né, mais um pouco mais fáceis, que me deu uma aliviada. Eu falei, opa, mas eu precisava de um cara que fosse Um desafio maior, né? maior. E aí, sabe quem foi? Minha terceira luta? Marcelo Berg. Grande Opa. Marcelo Berg, em memória, né? E aí, cara, o Marcelo ele era preta, eu era azul, olha que legal. Era o cara que espancava todo mundo, era sinistro, no bom sentido, batia todo mundo, ganhava tudo que é campeonato, competição. Primeiro aluno do Rickson, né? Da época. E aí foi uma honra, apesar que eu já, pegando ele já no final, lógico, mas foi uma honra ter lutado com ele. A gente empatou, depois eu te mando essa luta, eu tenho essa luta gravada. Eu tive uma felicidade de raspar ele, mas também ele quase me apagou. Tive que ceder a raspagem, senão eu ia bater. Sinistro, sinistro. Muito bom a luta. Não tentei trocar em pé, porque o cara era preto de judô, então a luta foi parelha, igual para igual. No final, eu encaixei uma omoplata e aí eu acho que deu aquela coisa para os juízes, mas eu fui o tempo todo aguerrido, eu e ele. Foi muito legal. Quando acabou a luta, tem essa parada engraçada. Ele era muito modesto, muito humilde. Acabou a luta, a gente se encontrou lá fora, saindo do banheiro. Eu falei, porra, Bolão, parabéns. Então, foi para você, mestre. Deixa eu meter o cara de mestre. Uma honra ter lutado contigo. O cara me levou lá fora numa loja de suco e tomamos suco de laranja, eu e ele com o queijo quente ali, o queijo Minas. Foi maneiro. Legal. Conversamos, o cara foi super legal, bem legal. O cara é bem... E ali deu um levante na confiança bom, né? Deu. Foi bem bacana. Pô, foi diferencial, né? Uhum. Diferencial. Aí você vê que é o teste de... que ele fez uma luta na semifinal com com um amigo meu e ganhou do cara. Eu falei, pô, caramba, ganhou do cara, que o cara era difícil pra caramba, duro, né? E aí eu falei, pô, veio essa pedreira pra mim. Então, além dessa daí, que é uma performance com certeza marcante, qual foi um outro evento? Gosto de perguntar um evento que você se sentiu bem. Não necessariamente, às vezes você pode se sentir excelente e ter uma performance excelente, mas não vir Cara, com a vitória, né? o campeonato que vai ter agora, o Company, eu lutei em 88, o Company, quarta Copa Company, patrocinada pela Company e o Globo. Era o Mundial de Jiu-Jitsu. Era o Mundial de Jiu-Jitsu. Irmão, era assim, um negócio assim, bem organizado, tal. E aí eu fiz 7 lutas, fiz absoluto, fiz a final do absoluto do Castelo, um Castelo Branco, meu grande amigo, que na semifinal ele finalizou a Mauri, que eu fiquei assim, caramba, um armlock invertido. Aí me surpreendeu, né, que eu não esperava.
E aí eu fiz a final com ele e a gente tinha o mesmo patrocínio. Lightbolt Quicksilver. Legal. Maneiro. O cara da... E esse foi o meu melhor campeonato, que eu ganhei notoriedade mais ainda, né? Que foi muito maneiro, minha luta com o Castelo. E o Hélio Gracie deu o troféu para mim de mais técnico da competição. Deu, pô, então isso aí já é um status, né, meu irmão? Com certeza. Um status, é muito bacana. E uma coisa para falar para as pessoas que vão assistir aqui, antigamente, galera, o Hélio Gracie, o Carlos Gracie, os mestres, né, o Robson Gracie, eles tinham uma mesa de honra para assistir as grandes lutas. Então não era qualquer um que eles assistiam. Então eu tive a honra, como muitos outros, lógico. Legal. Tivemos a honra. Tinha um tatame central que eles assistiam as grandes lutas, né? Uma das lutas minhas que foi assistida foi eu e o Jean-Jacques. Lutão, por sinal, muito maneiro, e tivemos a felicidade de ter ali os dois mestres, né? Os caras que foram o que introduziu o jiu-jitsu no Brasil, né? Vendo ali a técnica sendo disseminada pelo Carson e pelo Carlos Gracie Júnior, que é o Carlinhos, Jean-Jacques treinava na Barra Gracie. E aí, cara, foi muito legal. E isso aí foi uma luta que marcou para mim. Municipal lotado. Teve até, nesse mesmo evento, teve a luta do Royler com o Della Riva. Tá. No mesmo maneiro. E agora, qual foi um campeonato uma performance que você não rendeu legal? Você falou, caraca, não rendi legal. E o que você aprendeu dessa experiência? Cara, foi o Campeonato Brasileiro de... Primeiro Campeonato Brasileiro organizado pelo Dedé Pederneiras. 93, Eu lutei a semifinal. O Varejo era meu parceiro de categoria. O Varejo foi para a final, ganhou do Jorge Pereira, eu acho. E eu fiz a minha semifinal com o Gordo. E o Gordo, eu tinha uma guarda muito boa, né? Eu gostava de jogar sentado, guarda-borboleta. Tem até um gringo aí que fala que eu fui o criador. O gringo aqueles historiadores de luta. Uhum. Falou que eu fui o criador da guarda-borboleta. Realmente sempre joguei sentado. E aí, cara, minha performance foi horrível com o Gordo, que o Gordo me anulou, lógico. Ele tinha me estudado, já tinha lutado com alguns caras da academia dele, e ele veio para me anular. Tá certo, foi estratégico, mas eu lutei muito mal. Foi ali que eu fiquei meio decepcionado. Treinei muito, e aí, às vezes, você treina bastante e perde para um momento assim de vacilo. Não sei se foi força, enfim, eu fui anulado, né? O Gordo chegou a me anular, mas eu acho que eu fiz uma vantagemzinha também. Se fosse hoje em dia, seria dura, 0-0. E antigamente era bandeira, né? Sabe que antigamente você pegou essa fase, 3 bandeiras? Peguei. Pois é. E aí ficou isso. Foi 2-1 na bandeira para ele. E eu perdi essa competição, que eu não estava perdendo nenhuma competição. Não tinha perdido ainda, né? Até uma história interessante para contar com relação à bandeira. Eu estava te falando antes da gente começar a gravar, que eu tinha entrevistado a Aleca, né? Ela estava falando, falei, pô, qual foi o primeiro campeonato? Eu falei, pô, foi a Copa Pichação 93, que foi lá no Rio Sul, lá na Henrique Belo. Caraca, isso é muito... E aí eu lutei esse campeonato também, tinha sido o meu segundo campeonato. E aí aquele que o sol tava pegando e era do lado de Porra, fora. no tatame. A gente jogou água no tatame. Exatamente. E Sinistro, cara. você foi o meu árbitro. Foi o árbitro Olha só. Que loucura. E aí, o mais engraçado, que foi, tipo assim, a luta acabou, acho que 2-2, mas o garoto realmente, ele lutou melhor. Aí tinham 3 bandeiras, eu lembro disso até hoje, porque tem até o vídeo disso. 2 deram pro cara, um deu para mim. Aí tu virou pro cara, pro cara que tinha dado pro outro, aí tu virou pro cara e falou assim, tá maluco? e aí o cara ganhou na bandeirada de 2-1, mas foi engraçado que foi uma situação também que tipo assim, quando terminou, eu tava para ter teto preto também, porque aquela mesma coisa, vai Caraca. lutar quando? Não sabe, e o sol comendo solto. E eu falei assim, só tentando segurar a onda, eu falei, cara, eu só não posso desmaiar aqui no meio que vai ser uma vergonha do cacete. Eu saí assim,
botei a mão na mesa, sentei, falei, pô, deixa o cara, pô, você tem que ir pra lá. Falei, pô, dá um minuto aí, bro. Dá um minuto aí pra eu Caraca, vocês foram recuperar. guerreiro, cara. Foi Aquele sol sol de ali. verão, 1 hora da tarde. A É, gente teve que molhar, cara, o molhava o tatame com tatame, balde. e aí esperava Foi o acalmar um Saddam, pouquinho. foi o Saddam. Saddam que organizou, não foi? Lembra? Meu irmão, aquele campeonato ali foi uma doideira. Mas e é legal ter vivido isso, porque dá até valor, assim, às vezes o pessoal vê os campeonatos hoje, ainda É, reclamam, é falam, então, rapaz, porra, os caras não têm noção, cara, que eles estão lutando hoje em dia. Eu fui no Campeonato Brasileiro agora ano passado, levando 2 alunos, né? Eu fiquei maravilhado, aí 9 mil atletas, cara. Eu fiquei, doideira, começava né? quinta-feira, porra, que doideira. Vou te mandar depois umas fotos que eu tenho, aéreas, assim, do campeonato da URCA. Porra, eram 1.200 atletas, 1.500 atletas, entendeu? Cara, muito legal. Era sinistro, cara. E Mas olha, era maneiro pra caramba. com certeza. E você estava falando daquela luta com o Gordo, né? Que ele de repente foi preparado, já estava ligado. Como é que Já, vocês exatamente. faziam? Porque antigamente, hoje o cara vai no YouTube, A gente, vai a no gente Flow Grappling, filmava, a gente filmava, a tudo. gente filmava. E isso que eu ia Pegava perguntar, vocês, VHS, filmava o vocês, cara, filmava e vocês, estudava. vocês Isso aí davam, tinha. davam estudada também? Dava, sempre teve isso. E Sempre é, teve isso. E a gente botava um cara para assistir a luta do outro, né? oh, Eu, por exemplo, eu tinha um amigo meu que entendia, treinava na academia. Ele, ó, o cara faz isso, 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 e me passava as coordenadas. A pegada dele é essa, essa, essa. Entendeu? Era interessante. Hoje em dia não, hoje tem YouTube, né? porra. Fica muito mais fácil. Ainda Pô, se eu mais tivesse. o Flow Grappling, né? Que é um site também que pô, você vai lá, o pessoal que tem acesso a todos os campeonatos da IBJJF principais, assim, pô, né, o cara acha ali, mas é muita luta do cara, né? Então É, é. dá para se preparar bem, né? Quando eu falo a palavra superação, qual foi o campeonato que vem assim na tua mente? Pode ser qualquer motivo essa superação ali, foi para lutar, foi durante a luta, alguma coisa que Foi durante a aconteceu? luta. Eu peguei um cara, eu tinha acabado de pegar preta, e o cara me deu. Esse cara era muito duro, é o Fred Bomba. Cara, porra, meu irmão, o cara era aluno do Rickson também, muito duro. E faltando 40 segundos, ele me deu uma leg logo, aquela que leva o joelho para casa. Uhum. E antigamente você podia rodar, 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 e tu sai para fora do ringue e tu não perde ponto. Mas vai até ser desclassificado. Antigamente era, porra. E aí, meu irmão, fiquei, meu irmão, na área já para sair, não sair, que ele me segurou. Aí eu perguntei pro Carlos, quanto falta? Ele falou, 30 segundos. Eu falei, tá segurando a gola ali, levou para casa. Fui pro pódio, enfim, de bolsa de gelo, né? Estourou todos os ligamentos. Tive que ficar um bom tempinho de tala. Aí essa eu achei minha superação. Com Muito, certeza. foi uma medalha. Antigamente a gente ganhava uma medalha, né? Era honra, vamos dizer assim. Exato. E, porra, era minha faixa preta. Aí eu falei, cara, aí foi luta dura. Foi luta também de. Antigamente era muito maneiro, apesar que a gente não se falava, né, Gustavinho? Com Hoje em dia certeza, todo mundo se rivalidade fala. total. Antigamente era rivalidade total. Sacou? A gente não era amigo. Não tem essa. Chegava na praia de PP, meu irmão. A gente só se uniu no dia que foi aquela parada que estavam os caras fazendo aquele arrastão. Aí uniu o Renzo, o Raia, todo mundo. E viemos do PP para o quebra-mar varrendo os caras. A gente só se uniu aí. E, Porque e agora, como é que foi a transição de você focar em ser professor, né? Parar a decisão de parar de competir para focar na sua equipe? isso no passado, quando eu tive que fazer isso, porque você sabe que aqui no Brasil a gente não tem oportunidade de ganhar dinheiro antigamente, com a luta, É. né? Apesar que eu fui bem patrocinado e tal. Mas eu tinha que ter um caminho. Tanto é que eu fiz educação física, eu me formei em educação física, eu fiz a pós-graduação em treinamento esportivo, pós-graduação em personal trainer. Mas você sabe que o jiu-jitsu te leva para vários caminhos. E um deles, um dom que eu descobri, foi de dar aula. Porque não adianta você ser tem 3 tipos de cara. Tem um cara que dá aula e é professor. Tem um cara que só dá aula e não compete. E tem um cara que só compete e não gosta de dar aula. Concorda comigo? 4, né? Uhum.
Uhum. 4. É um cara que dá aula, então. Eu gosto, além de competir, que eu gosto sempre de gostar muito disso, que eu acho maneiríssimo, adrenalina, aquela coisa de competição. Eu gosto muito de ensinar e ver a resposta depois. É muito bacana isso. Entendeu? Você que é professor sabe disso. O cara entra cru, gordinho na academia, com a mão tremendo, com medo. E aí, meu irmão, um ano depois, o cara tá azulzinho lá, amarradão aí, dando no treino, ganhando a faixa azul e tal. Aí, porra, inacreditável. Cabelinho baixo, né? O cara entra com o cabelo comprido, tá, de repente tá de cabelinho baixo, outro estilo, com maninho debaixo do braço. Maneiro, eu acho isso maneiríssimo. A transformação nas vidas das Exatamente. pessoas. Eu sempre falo isso. E hoje em dia, eu estou trabalhando com outros meios, eu estou trabalhando com autismo, né? Eu tenho meu filho, ele tem espectro autista bem fininho, aquele fino, né? Mas eu dou um suporte para ele. Pô, a luta está ajudando muito, entendeu? Legal. E tem outras pessoas com TDAH, que outros são, né? Com déficit de atenção, mas sempre aquilo ali estudado, né? Trabalhado, nem de mais nem de menos. Nunca, sempre fazendo a inclusão dessas crianças, é muito legal. E é muito diferente quando você vê o resultado da criança. Entendeu? É uma pena que veio a pandemia. Como eu abri há um ano agora o CT, né? Estou com o CT Bolão aqui, quando você está já chegando no Brasil, e pô, já estava ficando com criança, com adulto, né? Procurando, mas hoje em dia a procura das pessoas não é mais como fator competição, como era do Cássio. O Quartinho Esquadrão competiria a processo seletivo. Eu posso dizer para você, processo seletivo, você não dá, bota para lá. Aí tinha a galerinha lá, mas tinha galera aqui, meu irmão, pau Pereira mesmo. Hoje em dia você não pode ter esse luxo de fazer isso. Hoje em dia o cara procura a tua academia para quê? Qualidade de vida, o jiu-jitsu te ajuda no anti-estresse, sociabilização. Pô, o jiu-jitsu é o melhor meio, a luta é o melhor meio do mundo para você criar amigos. Falo isso para meu filho direto. É muito legal. Pô, meus melhores amigos são os caras da luta. Em quem eu vou confiar? É o cara que treina comigo, pô, que ele me machuca. É o cara que está sempre ali comigo dia a dia. Qual a melhor parte do jiu-jitsu? Agora eu te pergunto. A resenha, né? Porra! O cara porra, o cara é o desculpa, porra. A resenha, cara. A resenha é mó barato. Esse laço que você fez, eu tenho que te garanto. Você nunca mais vai perder. Porra, é muito maneiro isso. Tem declarações, eu botei na minha página lá do Instagram, Sérgio Underline Bolão. Se você ver no Instagram, as pessoas declarando, um juiz federal falando paradas maneiríssimas. O Chico Salgado, que é o Chiquinho, que é meu faixa preta, falando paradas maneiríssimas. O próprio Carlão Barreto, eu fui no evento da inauguração da academia dele, o cara te mandar um negócio assim, pô, meu irmão, queria agradecer a você e ao Murilo pelo que vocês fizeram por mim, pela minha vida. Porque é uma mudança, pô. A parada muda Certeza. você. É um caminho do bem. Do bem, não tem como. Só se você quiser errar. Você tem várias portas, meu irmão. Tem um caminho ali, ó, para trilhar. Não precisa você competir, não precisa você provar nada para ninguém. Mas frequente a academia. Te garanto que você sai novo todo dia. Zero. Verdade. Né? Verdade. E, cara, teve a transição que você chegou a dar aula, você dava aula no Carson, e aí você começou a ter a tua. Aí você se mudou e começou a ter a Isso aí. tua É, própria, 1900... Isso, eu a dei aula no própria equipe. Carson, minha própria equipe. Fui para E lá, fiquei, quase desisti. Eu uma fiquei equipe com um muito ano. boa, por sinal, né? Fiz uma equipe muito boa, ganhei muitos campeonatos, inclusive puxação. Levei um troféuzinho lá, de faixa amarela da galera. De primeiro. Depois de quê? De azul, juvenil, depois de Eu quê? lutei de azul. Azul juvenil. Muito bom aquele campeonato. Assim. É. Mas, cara, foi muito legal que eu fiquei um ano e quase que eu fui para o direito. Eu tenho familiares. Eu tinha desembargadores, duas primas juízes, advogadas, e a minha tia, falecida tia, Defensoria Pública. Ou seja, carreira jurídica. Eu cheguei a fazer 3 anos de direito. Ah, eu vi que não era minha praia. Quando eu fui fazer estágio no tribunal, 11 horas da manhã, de terno, falei, porra, isso aqui não é para mim. O negócio é kimono, porra. Ficar lá dentro, treinando. E aí foi isso, meu caminho foi esse. Eu fiquei um ano com 14 alunos, quase desisti.
não desisti. Antigamente não tinha internet, não tinha direct para te mandar para convidar os caras, não tinha... Pô, meu irmão, a propaganda antigamente era um pirulito, lembra de rua? Aqueles pirulitos de umas placas. Eu botei lá na placa, ela bolou um jiu-jitsu e uma seta assim, ó. Primeiro ano, 14 alunos. Segundo ano, nunca mais esqueço. 80 alunos. Terceiro ano, 250 alunos. Caramba. Muito legal. Muita criança. Sempre gostei de trabalhar com muita criança. É um negócio que é legal. Eu tenho um cara hoje em dia que o cara, porra, ele começou com 15 anos e o cara, porra, ganha a faixa preta e está comigo até hoje. Que maneiro. O cara é empresário, entendeu? E o cara fala que, porra, muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Muito legal. Teve o Sérgio Ferrari, a gente fez faculdade junto no Fundão também, então eu cheguei. Porra, E muito legal ele. também me ajudou também na época que volta e me dava uns treinos lá. Cheguei, fiz até aula particular com ele também lá, que como ele também gostava de Lá em guarda e tal. Botafogo? Lá em Não, Botafogo? lá no Fundão, que a gente fez faculdade na UFRJ, né? E aí, a É. gente entrou no mesmo período. O Pedro Riso também, a gente entrou, estava no mesmo período, depois o Pedro Pedro é um largou. cara muito legal, né? E aí Pedro, ele parou porque começou a viajar bastante, começou a se envolver com, né, viajar mais com luta e tal. E aí eventualmente parou, mas aí eles entraram também junto, então estava sempre de olho na tua equipe, até pelo fato de conhecer o Ferrari e tal, então eu sempre estava de olho, e então, pô, você tinha uma equipe muito boa. E deixa eu te perguntar uma coisa, uns anos atrás, em 2014, eu fiz uma lista dos principais erros psicológicos que os atletas cometem, né, como evitá-los, e quando você olha nisso, ainda mais no tempo auge assim da tua equipe, o que você diz que foi um erro principal que os competidores, de repente, cometiam, psicologicamente falando, em campeonatos? Ou antes, pode ser de preparação, mas eu digo assim, na luta, né? Que erros assim que você viu? vamos lá. O cara que levava a sério, ele seguiu o mestre, a linhagem do mestre. O Ferrari foi um cara que levou a sério. Ganhou de bons caras. O Ferrari fez grandes lutas. Uma das principais lutas do Ferrari foi na marrom absoluto com o Saulo Ribeiro. Ele ganhou. Passou a guarda do Saulo, faltando 30 segundos. Irado. O Saulo deu uma queda e ele passou a guarda do Saulo e ganhou. Essa foi inesquecível. Ferrari, o Carlão. Então, você tem que fazer na academia, primeiramente, quando você monta uma equipe, tem que ter um espelho, uma base. O que é o espelho? Porra, maneiro, hein? Olha aquele cara lutando ali. Isso é um espelho. Você não pode ter uma outra coisa senão ter bons caras na academia, o teu aluno seguir. Isso é importante. 2, muito cara entra na competição não pelo aspecto motivacional, quer experimentar, Só para ver qual né? é, né? Quer ver, quer sentir. Muitas vezes ele não está preparado. Às vezes é um erro do próprio técnico, professor, que não preparou ele e jogou ali. O cara quer fazer número na competição. Vou botar aí. Vai. Não, você se queima. Espera um pouquinho, segura o cara. Bota numa competição que ele vai se dar bem. Você sabe disso, você é professor. Muitas vezes a gente já perdeu o aluno porque a gente botou o cara fora de hora. Muitas vezes acontece muito isso. 3, o cara, não sei se você acontece isso, mas quando o cara se botava na parede lá, competição, estamos no dia 8 de julho, né? Competição no dia 30 de julho, meu irmão, a academia esvaziava. Meu irmão, que é o que ele chamava de mutuca, né? O Mutucos Cagados, é o cara, meu irmão, que não gosta de competir, e o Carson, ele falava, vai competir? Porque o teu nome está na lista, porque você botava o nome na lista. Eu não precisava nem falar que meu nome estava na lista mesmo, então eu não falava, só se tivesse machucado. Raramente eu machuquei. Mas existe esse lado psicológico da grande equipe também, entendeu? Se você entrar numa grande equipe, isso pesa muito. É a mesma coisa que o time de futebol grande camisa. Estrear no Flamengo, porra. Estrear no Fluminense, Botafogo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, entendeu? É um peso muito grande. É um peso 2 que a gente chama. Então isso influencia muito. Então, na hora do psicológico do cara, você tem que trabalhar e sentir o teu aluno primeiro. Senão você vai fazer uma coisa que acontece muito, vai queimar a largada.
Queimou a largada, esse cara tu não recupera mais. Entendeu? Tem um cara que é forte, ele vai lá e vai lutar e vai perder. Pô, perdi, mas eu quero saber qual é. Gostei. É o cara Exato. que, porra, gostei de pisar no taçame, cheio de adrenalina. Porque o que mais consome o atleta é a adrenalina. E o cara que não sabe lidar, que nunca passou por isso, ele, pô, tô me sentindo estranho. Porra, eu já fui pegá-lo no banheiro. Porra, old school, né? Eu falei, meu irmão, qual é? O cara falou, não, ele vai ganhar de mim. Eu falei, cara, peguei o braço dele, sacudi aqui. É o cacete, porra! É bolão, porra! É bolão! Sou Gracie, bicho! O cara olha no olho assim, vibração, meu irmão, vibração. Confia em mim. Vai lá e ganha dele. O cara foi lá e ganhou. E depois ele me abraçou chorando. Eu te falei, porra. Entendeu? Às vezes o cara precisa, meu irmão, daquele sacode. É por isso que o coach, às vezes, influencia muito. O coach não é só falar lá, não. Palavras sábias, vai. Não, tem que saber dar as palavras, porra, sábias pro cara, né? Aquelas palavras que vão realmente... Eu não vou citar o nome dos lutadores, mas eu fiz um campeão brasileiro assim. Peguei no banheiro, ele não parava de ter diarreia, era a luta final dele, estava com medo do cara. Aí eu peguei e falei, cara, tá na hora de você dar aquela sacudidela, né? Vai lá que tu vai ganhar essa luta. Entendeu? Isso é um lado psicológico. E, tipo assim, antigamente também era bem diferente, hoje em dia era muito mais intenso, né? Antigamente. Muito. E hoje em dia, como é que você troca ideia com o pessoal que vai lutar? Até a galera master, né? Vamos dizer. É minha esposa. Tá bom. Pega água para mim. Bolão, você se trancou, né? Eu sei, pega água para mim. Desculpa. Que Vai, Gustavinho. tem aquela galera que, pô, é um competidor master e fala assim, meu irmão, tô querendo ser profissional, tô querendo me curtir. Então, como é que é o teu papo com a galera master que, pô, compete 2, 3 vezes por ano porque tá afim de se desafiar, né? Eu tenho muito aluno que luta 2, 3 vezes por ano e tá bom. O cara tem as preocupações de família. Tá ótimo, acho ótimo. Esses caras eu também dou valor. Lógico, muita entendeu? Coisa. Dou valor. Tá levando o nome da bandeira, tá lá por puro prazer, que já competiu às vezes no passado, e mesmo agora aprendeu a competir agora, tá lá, meu irmão, mas tem muito cara, pô, tô um coroa de 65 que tá amarradão para competir. Show. Mas é aquela coisa que eu te falei, calma, segura, deixa ele ficar mais, né, preparado, assimilar a vitória e a derrota também. Também não é, porra, eu posso perder um aluno, como eu tô te falando. Entendeu? Mas eu tô achando o máximo agora esse campeonato master. O campeonato master tem muito mais gente que o campeonato adulto, cara. Às vezes, não é isso? O Mundial de Master é do cacete. Eu acho maneiríssimo, cara. Não tá lutando. Pouca gente, antigamente, na minha época, lutava o Master, sabia? Uhum. Era outro... Não sei porquê. Não. Não sei porquê. Mas o esporte crescendo também. Os Masters hoje em dia, meu irmão, brincadeira. Pô, o ciborgue aí, sem kimono. Você tá doido, Brincadeira. Tá com quantos anos, Gustavo? Desculpa te perguntar. Cara, faço 46 em dezembro. Pô, tá garoto, tô com 56 agora. Mas o corpo vai ficando empenado, né? Ainda mais fazendo guarda, lombar fica como? Mas você, é isso que eu falo, eu nunca parei de ser um atleta na cabeça, isso é muito importante, o que eu vou falar aqui. Você que é ex-atleta, você tem que botar na tua cabeça que você nunca pode parar de ser um atleta, não pode ser ex. Sempre você vai lá e vai dar aquele teu treininho porque é motivacional. E repara os caras que são ex-atletas de futebol e pararam. Todos estão enormes de gordo. Nossa, eu vejo 3 exemplos que eu vou te dar. Ronaldo Fenômeno, que eu era fã do cara. O Branco, cara. O Branco era gigante também, né? Porque os caras pararam. E, né? Porra, e o cara que é ex-atleta, meu irmão, tem que manter aquela rotinazinha, 4 treininhos de 5, faz aquela coisinha, faz uma manutenção, tem que fazer. Uhum. É essencial. Então vamos ver umas histórias legais aí do Carson, que ele não era formado em psicologia, mas era um mental coach, né? Top, né? Melhores. O Carson fazia esse negócio que eu tô te falando aí, que muita gente, psicólogo, meu irmão, teria que estudar o Carson. Ele botava 2 turmas
Botava um para torcer pro bolão, outro para torcer pro outro cara. E separava as turmas. Daí tinha que gritar mesmo, vai, vai, vai. Se nem fosse um campeonato. Porque aquilo, ele já sentia do cara ali, aquele negócio de gritar. Tem cara que, meu irmão, se tu der um berro nele, porque outro cara, tu gritar com o meu irmão, o cara cresce. Entendeu? Então era isso. Isso aí era essencial. E outra coisa, ele tinha esse lado dessa sala que ele só ia tirar os teus erros. Ele não te dava aula. Ele tirava os teus erros. Parou. Por que tu está fazendo isso? Está fazendo errado, não está vendo? Faz isso, isso, isso. Aí, pô, maneiro. Entendeu? Era o cara ali, meu irmão. Brincadeira. Todo campeonato a gente já sabia que a gente levantava ele, né? Carson Gracie, Carson Gracie. Todo campeonato. Como é que ele fazia para conversar com o pessoal assim depois de derrota, né? O cara tá um pouco abalado, como é que ele conversava com o pessoal depois de derrota? Chamava na academia no particular. Chamava na academia no escritório dele, isso aí é... Lembra de alguma conversa que você teve com ele disso, assim, depois de derrota? Já, pô, já. Você errou, isso é o que eu estou te falando. Ele vai nos teus erros e ele sabe o teu potencial. Eu, por exemplo, já perdi, não vou citar nomes, perdi para um cara e ele me preparou, tanto psicológico como... Né, ele só olha para mim, pô, o cara só tem nome e você é muito superior a ele. Eu acho que foi a época que eu fiz a meditação e transformei isso em vitória. Simplesmente eu perdi no psicológico. É engraçado isso, né? Quando você tem aquela coisa na cabeça do medo, vamos dizer a palavra medo, né? E o Roleta botou nervosismo, mas vamos botar a palavra medo, no bom sentido aqui, a tua garganta seca, tudo seca, tu fica, pô, é a primeira luta. Primeira luta, tudo, pô, se tu não bebeu um Gatorade, alguma coisa ali, tu... E aí a luta foi parelho também, eu sempre, porra. E aí eu perdi por combatividade no final, vamos dizer. Eu fiquei muito frustrado, entendeu? Ele viu que eu fiquei. E aí achei legal que no campeonato ele falou, quero falar com você tal hora, tal, beleza. E aí chamava lá no escritório dele, chamava, conversava e começava a trabalhar naqueles erros. Achei bacana isso. Então eu era um cara que, porra, o cara bateu o pênalti errado, hoje a mãe para bater pênalti. E aí ele me levava para repetir aquilo ali várias vezes, várias vezes, várias vezes, até ficar na tua cabeça que tu não vai mais errar aquilo ali. Isso era o diferencial dele. Que não adianta o cara perder e tu vai lá, o cara já tá mal e tu, meu irmão, chutar cachorro morto, né? O cara tá lá e tu, porra, meu irmão, né? O cara já tá naquela... Encheu o cara de esporro. Pelo contrário, ele sabia que ele tinha uma joia preciosa na mão. O Carson sabia disso. Todos os atletas dele. Todos, sem exceção. Ele sabia quem ele lidava com as pessoas. Ele sabia muito bem com quem ele lidava e o que ele podia fazer. Eu gostava de manhã cedo, depois das aulas que treinava, tomar café da manhã com ele. Quem você acha que se destacava mentalmente falando, assim, lá da equipe do Carson nessa época? Que chamava bem tua atenção, assim, mentalmente muito forte? Cara, muito forte mentalmente era o Murilo Bustamante, né? Tanto é no Vale Tudo. O Murilo é um cara muito frio. Ele é um cara muito técnico, um dos caras mais técnicos que eu já vi no Vale Tudo, e de kimono também. E de kimono, assim, absurdo. Nada abalava ele. Ele mentalmente era um cara psicologicamente muito bom. Foi muito bem preparado pelo Carson. E para a galera nova que não sabe, né? Vocês formaram, né, era Rio Jiu-Jitsu Clube, né? Que era... Formamos a Rio Jiu-Jitsu Clube. A gente foi a única academia pequena, e você tem que ressaltar, foi a única academia pequena que ganhamos o brasileiro de equipes em cima da Gracie Barra. Da Barra Gracie na época, né? Gracie Barra agora, mas a Barra Gracie. E tava Nino, Chambre, tava todos esses carroleta. A última luta final foi aquela raspagem inesquecível do Vitor Dória em cima do roleta. Botou o ganchinho aqui, entrou por baixo dele, raspou o roleta, ganhou de 2-0. Detalhe, todos os alunos são já marrom, hein? Legal. Todos os caras marrons, os caras da Gracie, tudo de preta. E o que você acredita que foi essa conexão, essa combinação do teu estilo com o dele que fez o time ficar tão forte? O que foi o forte de cada um que conseguiu juntar legal? Cara, o Murilo, ele é passador, sou guardeiro para começar, isso daí, né? Deu muito certo. E a gente trabalhou bem à vontade com os atletas, né, cara?
Isso aí foi também... Todo mundo veio grandes nomes para a academia. Na época que a gente juntou, a gente ficou uma das academias mais fortes na época, entendeu? Foi muito bom. Foi 2 anos assim que a gente ganhou várias competições. É. Bem legal. E aí, fala só um pouquinho agora como é que tá. Você já falou um pouquinho atualmente do seu trabalho. Como é que tá? Você falou até morou nos Estados Unidos um tempinho. E aí você está agora, e aí fala um pouquinho mais do seu trabalho, onde é que é o teu CT, onde é que está localizado. O meu CT está localizado na Barra da Tijuca, né? Estou morando na Barra da Tijuca há 10 anos, então abri o CT em frente da minha casa. Porra, do lado, vou de bicicleta, cara. Onde é que trabalha assim? Que maravilha. No Clube Arouca, do lado do Freeway, né? Se você botar no Google aí CT Bolão, ou então Carson Gracie Barra, vai estar lá. Vai estar o endereço aí no Google Maps. E estou muito feliz que eu sempre eu almejava, meu sonho era ter um CT com várias lutas, né? Estou com bons professores lá e é um trabalhinho de... Academia é um trabalho de formiguinha, né, cara? Se você faz um excelente trabalho, não adianta ser só internet, tem que ser um trabalho bem feito e um trabalho de boca a boca. Isso é o melhor que tem, entendeu? E olha só... Pode falar, pode falar. Não, Não, já que eu estou um pouco divulgando aqui, divulgar o YouTube. Quem quiser ver essas minhas lutas aí, se inscreve no meu canal, tem que pedir para se inscrever, né? Lógico. Sérgio Bolão Souza, e tem lá o Instagram, Sérgio_Bolão. Então, eu cuido de 3 Instagrams, né, mole? CT Bolão, Carson Gracie Barra e Sérgio_Bolão. Opa, tudo bem. Avançado demais. Pô. Cara, se tivesse alguma proposta assim de fazer uma luta casada master desses eventos de Legend, assim, você teria interesse ou tipo assim, pô, não tenho mais a vontade de, no caso de passar pelo processo, né? Pois é, Gustavo. Pois é. Isso é uma coisa que eu estou muito ligado ao meu CT, né, cara? Uhum. Eu estou muito focado no CT. Mas eu não descarto, não sei, dependendo da proposta. Exato. Tá entendendo? Eu não vou deixar Tem que de fazer sentido, trabalhar, porque, porra, você sabe que você é competidor e está isso no sangue, você deixa de treinar, você vai fazer um trabalho psicológico, uma preparação física, você vai ficar, meu irmão, adrenalizado o tempo todo para dar aquela resposta certa. Eu sou muito assim, sou muito focado, entendeu? Então, depende muito. tem que Não valer descarto, não. mas tem que valer a pena, isso aí. Pô, eu lutava por honra, né, cara? Eu lutava por medalha. Hoje em dia, nego teve um campeonato aí, parece que o nego ganhou 100 mil, não foi? Teve um negócio desse aí, rapaz. Não teve? O cara ganhou 100 mil. Eu falei, meu Deus, eu ia ganhar 100 mil toda hora. Meu Deus do céu. Muito doido, né? Vou aproveitar isso aí. Se nego ver minhas lutas aí, com quem eu tenho essa curiosidade, com quem seria o lutador de hoje? Eu era guardeiro. Eu tenho essa curiosidade de perguntar, aproveitando você quem está assistindo, você que está assistindo, depois escreve aqui embaixo, com quem o lutador parecia ser parecido. Era aquele guardeiro agressivo, né? De raspar. Vai lá no meu YouTube, tem umas lutas lá, vocês deem uma olhada lá. Show. E galera, a gente está chegando no final da entrevista, então se você curtiu o vídeo, gostou do vídeo, dá uma curtida, assina o canal, se estiver escutando no Spotify, a versão áudio do podcast, passa esse áudio para frente. Bolão, a minha última pergunta é o seguinte, cara, uma das maiores lições que você tirou da competição para a tua vida, que você leva até hoje? Respeito. Humildade e respeito. São 2 coisas que não adianta você... Eu vou falar aqui uma coisa. Eu lutava sempre com cara, né? E lutando com ele, peso absoluto, né? Eu era peso e ele era absoluto. E aí eu sempre ganhei 1 vez, 2 vezes, a 3ª vez. Aí na 4ª vez eu fui lutar já meio que já ganhei, né? A gente não é o já ganhei, mas você está ali, já estava ganhando de 4-0, a luta sai para fora do ringue, volta. Quando eu volto, eu boto a mão na gola
E o cara me dá um golpe que eu nunca mais esqueci. Ainda bem que foi lá em Niterói, ninguém filmou. Um dos golpes mais bonitos que foi dado em mim, tá? O cara me deu uma armileta. Armlock com borboleta, com o cara pesado daquele. Vou falar o nome dele, é o Bita, meu grande amigo Bita, gente boa, respeitoso. Ele me deu um armlock, o juiz era o Pinduca. Eu caí, me deu um armlock, para te dar uma ideia, eu bati, quando ele pegou no ar aqui, eu bati no susto. Eu fiz, ai! Aí pegou. Vou aqui te desmerecendo, não desmerecendo. E caiu, foi tão rápido que o Pinduca ficou parado, né? O Pinduca era juiz, ficou parado assim, eu fiquei com o braço caindo. Quando você cai com o armlock encaixado, fica com o braço encaixado. Aí ele ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ele, eu olhei para o Pinduca, o que que houve? Eu falei, não, eu bati. Levanta aí, Bia. Bati. Entendeu? Então, isso daí eu criei o respeito e a humildade, para você. E outra coisa, atenção. Atenção na tua vida, é primordial você ficar atento. Nunca você pode Alerta, né? parar de alerta. Entendeu? Foi legal falar isso, porque eu não tenho nada de esconder. Tem muita gente que não falaria isso. Besteira, foi um aprendizado para mim. Depois eu lutei com ele mais 2 vezes, eu ganhei dele. Mas ficou essa vitória para ele como para mim, essa derrota marcou, né? Uhum. Muito legal. Se ele tivesse a Cristina, um guerreiro, é um cara aí que luta aí no jiu-jitsu bem até hoje. Representa bem o jiu-jitsu. Show. Bolão, muito obrigado aí pela entrevista, cara. A ideia é sempre trazer essa galera master aí, porque eu sempre gosto de frisar que nem no futebol, né? Os novos ídolos aparecem, a galera esquece a galera das antigas, né? Às vezes você vê alguém, sei lá, o cara é flamenguista e esquece de um jogador do Flamengo e fala, pô, como assim? Tu não conhece o cara? E eu acho que no jiu-jitsu acontece muito, o pessoal quer ver a novidade, quer um cara do momento e esquece. Então, essa é a minha prioridade aqui, é trazer a galera Pô, que... bem bacana, bem bacana. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a você. Tem uma coisa também, a gente falou uma coisa engraçada, eu vou falar uma coisa engraçada aqui. O Valide, quando chegou de Manaus, Uhum. porra, ele queria treinar lá na Carson. Eu estava na praia, nunca mais esqueço. Aí estava na praia, ele era cabeludo, né? Não tinha cabelo, né? Agora ele é careca. Aí ele chegou lá na academia, aí ele, não, chegou na praia, na Figueiredo, o Figueiredo de Magalhães era o celeiro dos jogadores, sacou? Pinduca, Peixotinho, todo mundo depois do Cárcere ia mergulhar na Figueiredo. Aí eu conheci os caras lá. Aí eu já estava enturmadão, né, na Cárcere, só queria pôr ter um amazonense na academia. Aí o Valide chegou para mim assim, aí, Bolão, onde é que é a Carson Grace? Aí eu, porra, bicho, eu falei, caralho, puta que pariu. Aí eu peguei e dei o endereço de outra academia, quando eu posso falar o nome, que eu não vou. Dei o endereço de outra academia, cara. Eu dei o endereço, nunca, como é que eu fiz isso, né, bicho? Com um amigo meu, cara. Eu dei endereço pro cara, só dizer, pô, vai aqui, segundo, terceiro quarteirão. Eu dei endereço pro cara lá do Leme, cara, academia do Leme, que eu não posso falar o nome. Meu irmão, 3 dias depois o cara me encontra lá no Carça, treinando com Della Riva, fazendo treino específico. Ele, olha, seu Paraíba, filha da puta. Aí entrou me xingando na frente do Carça, cara. O Carça, que é esse maluco aí? Eu falei, não, Carça, é um amigo meu de Manaus aí, ó, quer conhecer você, quer entrar na academia, aí pronto. Aí ficamos em paz. Mas, porra, cara, foda, hein? Excelente. Irmão, brigadão. E qualquer parada, tamo junto. Galera aí curtindo o canal. Tiver sugestão também Entendo a da galera das ligação. antigas, aí quiser mandar alguma sugestão aí de pessoas pra gente entrevistar, manda aí que tamo junto. Valeu? Bolão, um abração, meu amigo. Abraço. Os... Tamo junto.